Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Congresso Digital Covid-19, promovido pelo Conselho Federal da OAB, que trata das repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Hoje temos aqui um painel que diz respeito aos principais impactos para a indústria criativa. E trazemos aqui Ricardo Bacelar, que nos fala, que vou conduzir os trabalhos, Dr. Rodrigo Salinas e o Dr. Sidney Sanches, que vão expor aqui considerações sobre esse tema tão importante. Eu vou ler aqui um breve currículo aqui dos palestrantes e vamos aqui aos trabalhos. Serão 3 exposições de 15 minutos, cada uma, e 15 minutos nós vamos debater entre nós essas questões tão importantes. Rodrigo Salinas é advogado, é sócio do escritório Sesnic, Quintino e Salinas Advogados, professor do programa de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas Law, no qual leciona o módulo Direito do Entretenimento do curso de Propriedade Intelectual e Novos Negócios. Sidney Sanches é mestre em Bens Culturais do Departamento de História do CEPDOC, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC, Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, presidente da Comissão Especial de Direitos Autorais do Conselho Federal da OAB, segundo vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, conselheiro da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio de Janeiro, presidente da CDAIDE, Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais do Entretenimento da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio de Janeiro, vice-presidente do Comitê Jurídico da CISAC, Confederação Internacional da Sociedade de Autores e Compositores. Bom, e cabe a mim o privilégio de, enfim, falar sobre o nosso moderador, enfim, o nosso capitão hoje, que é um advogado prestigiado, e, enfim, vou ter a felicidade aqui de passar as informações do Ricardo Bacelar. Dr. Ricardo Bacelar Paiva é advogado, presidente da Comissão de Cultura e Arte da OAB Nacional, é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Academia Brasileira de Cultura Jurídica, é professor do curso de pós-graduação em Direito Internacional da Universidade de Fortaleza, Unifor, especialista em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, Direito Tributário pela Universidade de Brasília e Gestão Cultural pela Unifor,
é mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor e cônsul honorário da Bélgica nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Ricardo, a bola está contigo. Obrigado. Feita aqui as considerações, né, e as apresentações, nós vamos traçar um panorama desse momento que nós estamos vivendo e falar sobre os impactos para a economia, para a indústria criativa. Quando hoje se pensa em indústria criativa, nós temos que imaginar todo o cenário amplo de participantes, né, dessa indústria criativa, ou seja, não só os criadores, mas também os meios de produção, toda a cadeia criativa da indústria criativa, a cadeia, né, de produtores, de artistas, de advogados, de colaboradores, de empresários. Então, é uma cadeia, porque geralmente quando se pensa em indústria criativa, a gente pensa muito nos criadores, mas existem também as associações, né, as entidades, as fundações, então os cinemas, os teatros, os museus, as casas de shows, os técnicos de som, os carregadores, enfim, os restauradores, a indústria criativa, as pessoas que imprimem livros, os editores, enfim, a indústria criativa no Brasil representa uma soma muito grande de recursos que fazem esse setor tão importante, né? Também relacionados ao entretenimento. Nesse evento da Covid-19 que nós passamos, houve aí uma comoção, aí, um problema grave em todo o mundo por conta da necessidade do isolamento, né? E o reflexo disso, primeiro, na indústria criativa foi talvez uma das parcelas que mais sofreu por conta, foram os primeiros a parar e serão os últimos a retornar, por conta das aglomerações, né, por conta de uma série de fatores, né, que foram encadeados, esses fatores, por conta da pandemia. A pandemia é essa que paralisou o mundo inteiro, né, as pessoas ficaram trabalhando de casa, outras sem trabalhar ou sem receber, ou muitas pessoas também, né, muitas empresas quebraram, temos muitos problemas de autossustentabilidade, né, de fundações, de museus, enfim, é um problema muito grave que nós passamos, né, no mundo, né, por conta disso. E esse problema, ele se estende por todo o mundo, e nós vemos aqui no Brasil, vamos falar aqui um pouco do nosso Brasil, que as políticas públicas encetadas aqui foram muito suficientes, apesar de haver uma lei que foi aprovada, a Lei Aldir Blanc, né, para socorrer, né, os artistas e a indústria cultural, mas ela não foi ainda regulamentada e tem uma série de problemas relacionados à distribuição desse dinheiro, né? E além disso, nós passamos também nesse setor por um desmonte, né? Desmonte assim muito sério que vem acontecendo nessa indústria criativa por conta de o Ministério da Cultura não existe mais. Nós temos aí secretários de cultura sendo trocados, né? Assim, não temos uma política cultural definida, né? E esse desmonte, assim, dentro das estruturas, né, de fomento, né, assim, que são importantíssimas, elas passam também por um viés ideológico, né, de encarar que o meio artístico seria talvez ex-adverso do poder executivo, né? Então é toda uma construção aí ideológica que se passa, né, como se fosse uma revolução cultural ideológica mesmo que está acontecendo, né? E isso também complica também. Hoje nós temos tanto a dificuldade da pandemia, né, que acontece por N fatores, porque as pessoas não estão vendendo, os teatros não estão recebendo pessoas, as pessoas não estão fazendo show, outras pessoas não estão indo ao teatro, os cinemas também não recebem ninguém, os museus também não, os livros ainda podem ser vendidos pela internet, mas
nós temos uma série de problemas, né? Fábrica de disco, né? Então, enfim, temos problemas muito sérios. Os artistas de rua também sofrem porque estão na rua, mas as ruas, alguns lugares de lockdown ainda, e as pessoas não, ele não sobrevivia tocando na rua. Então, é um panorama muito grave, muito difícil, né? Nós passamos. E, ao mesmo tempo que essas dificuldades aconteceram, nós vemos que cada vez mais essa interação digital, nós estamos aqui hoje num congresso digital, né? Estamos aqui falando para várias pessoas aqui pela internet. Então, todos os artistas, alguns já tinham essa experiência digital, mas outros se incursionaram nas lives e nas visitas virtuais dos museus. Então, hoje a fruição, né, através, né, da internet, ela assim, coroou, de certa forma, esse período de isolamento como sendo uma tendência, né? E essa tendência também que se observa, ela ganha um espaço, né? E também, além do espaço que se abre, existem uma série de questionamentos, né? Que é importante que nós façamos sobre esse viés digital, né? Arrecadação de direitos autorais, o uso, né? As pessoas estão usando muito as redes sociais, enfim. Então tem toda uma normatização que ainda no Brasil nós temos uma lei de direitos autorais ainda que abarca essa forma de transmissão de dados e de bens culturais, né? De obras literárias, artísticas e científicas, mas ao mesmo tempo com a tecnologia nós temos que ver quais são os novos desafios e os novos formatos, né, que o arcabouço jurídico terá que enfrentar, né? Nós temos agora eu acho que o Sidney Sanches vai falar isso com muita propriedade, que são a questão da arrecadação de direitos autorais nas lives, né? São vários artistas fazendo lives, como é que arrecada, como é que não arrecada, né? Como é a forma de arrecadação. Ao mesmo tempo, temos problemas relacionados ao direito de imagem, né? Tem todo um viés, assim, tem um espaço ainda muito nebuloso, né, que se observa, porque essas relações, as interações digitais, elas alcançaram patamares muito altos, nunca antes imaginados, né? Você pode imaginar, existe uma banda de música pop que em um show ela conseguiu arrecadar mais de 25 milhões de dólares, né? Eu vi essa notícia. E o valor, uma banda de K-pop que eles chamam, né? Uma música pop oriental, assim. Então, eles conseguiram arrecadar assim, uma enormidade. Assim, Então, são fenômenos, né? As pessoas pagando ingresso, estão indo a drive-ins, né? Assistir os shows, né? Enfim, é uma nova forma de interação, né? E mesmo nós imaginando que irão voltar, né? A vacina vai chegar e nós vamos voltar à vida comum, né? Nunca mais será da mesma forma, porque esses impactos, né, que o mundo sofreu, eles são impactos muito severos, e nesse segmento a repercussão desse vírus na vida e na estrutura, né, dos meios de fruição, de produção de bens culturais e bens simbólicos, ela foi realmente muito profunda, né? Então, o streaming cresceu, então a gente tem sistemas de transmissão de dados, então nós temos realmente muitas repercussões e nós precisamos cuidar. No Brasil nós temos um problema grave porque muitos artistas estão passando por muitas dificuldades, né? Tanto músicos quanto atores, quanto uma série de pessoas de circo, enfim, a gente tem, não é, um problema grave de mesmo pessoas estão com fome, né? Mesmo porque não conseguiram, não estão conseguindo sobreviver, pessoas compositores, enfim, a gente tem uma gama de artistas plásticos, enfim, de pessoas que trabalham com arte e cultura no Brasil que não estão conseguindo sobreviver. Isso é uma coisa muito grave e tem uma repercussão muito grande, muito forte por conta do impacto mesmo na própria atividade, né?
A gente tem uma atividade macro das fundações, das empresas multinacionais, multilaterais, multinacionais, seja de venda, fruição de bens simbólicos através da internet, ou seja, através ao vivo, por meio físico, enfim, e tem também, não é, os empresários medianos, as livrarias, os cinemas, e temos também os artistas que estão numa situação realmente muito difícil. Então, eu traço essas linhas gerais aqui para vocês e já vou passando a palavra aqui para o Dr. Rodrigo Salinas, que vai falar durante 15 minutos, e após o Dr. Rodrigo Salinas, nós temos o Dr. Sidney Sanches, e faremos um debate nós três aqui sobre esse panorama. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, pela introdução. Eu queria inicialmente cumprimentar o Dr. Ricardo, o Dr. Sidney Sanches, dizer da minha felicidade, do meu prazer de participar desse evento com vocês, ao lado de vocês, né, e de poder discutir, enfim, os efeitos dessa situação tão inesperada, enfim, tão singular, né, na cadeia produtiva das indústrias criativas, né. Eu pensei muito antes de preparar alguma coisa para a gente conversar aqui hoje, pensei em fazer um recorte, porque o impacto da Covid-19, enfim, da pandemia nas indústrias criativas, ele é completamente devastador, né, digamos assim, né, porque você tem interrupção de todas as cadeias econômicas, além das cadeias produtivas, né, enfim, isso aí acho que não há dúvida, né. Você tem salas de espetáculo fechadas, lugares de eventos fechados, cinemas fechados, quer dizer, as pessoas não podem realizar suas atividades, então é inexorável que esse impacto seja extremamente generalizado, né, e de uma profundidade muito grande, né, porque impacta não apenas a atividade das pessoas, como os rendimentos das pessoas, porque o impacto a indústria criativa do ponto de vista da produção dos bens culturais e do ponto de vista da exploração dos direitos autorais que advém deles, né? Então você impacta as duas coisas, né? Agora, como o Dr. Ricardo, inclusive, mencionou a problemática da estabilidade, enfim, da institucionalidade das políticas de cultura, né? Eu acho que uma questão importante, é inexorável o impacto da Covid-19. Agora, como vamos sair disso, né? Quer dizer, para onde iremos sair, né? Em que medida essas políticas públicas de cultura que existem, né, e que estão institucionalizadas através de leis e outros instrumentos normativos, vão nos auxiliar a sair desse estado, né, principalmente considerando a centralidade que a internet, enfim, que os meios de difusão online adquiriram nessa pandemia. E para falar um pouco disso, dessa preocupação que eu tenho com a institucionalidade, eu queria fazer um recorte para o audiovisual, porque eu acho que ele é muito interessante do ponto de vista de um segmento em que existe uma política pública bastante definida, que está estruturada através de uma medida provisória, que é a MP 2228, tem uma agência, né, tem todo um esquema de investimento público para a produção de conteúdo audiovisual, tem toda uma política de cotas de conteúdo brasileiro, e de conteúdo brasileiro independente, e tudo isso, no fundo, gera efeitos positivos, não apenas para aqueles indivíduos que trabalham na cadeia, como para todos aqueles indivíduos que são titulares de direitos autorais, porque o audiovisual é uma indústria intensiva em direito autoral, né? O filme gera direito autoral e o filme possui obras e conteúdos que são protegidos por direito autoral. Então, acho que ele é bem interessante nesse sentido, né? Dá para, a partir daí, explorar o que acontece em outros segmentos, como segmentos de música, segmentos de teatro, outros setores de cultura que também são suportados por políticas públicas como a Lei Rouanet ou outras políticas, o próprio Fundo Nacional de Cultura e etc. Mas eu queria puxar um pouco para o audiovisual como um exemplo, né, para seguir uma linha de raciocínio. No audiovisual, a gente tem um impacto evidente que é a paralisação da produção, né? Então, você tem, de um lado, um aumento das assinaturas de usuários nas plataformas OTT, que são as plataformas que a gente chama de over the top, ou seja, são os Netflix, Amazon, né, essas própria Globoplay, esses serviços digitais que entregam conteúdo,
Os de música são over the top também, como Spotify, etc. Então, você, de um lado, um aumento de assinaturas dessas plataformas, assim como você tem um aumento da audiência da TV pago, você tem um aumento da audiência da TV aberta, você tem a interrupção da produção. É verdade que na televisão aberta, por exemplo, você tem um impacto na cadeia econômica que decorre da diminuição da publicidade, porque a publicidade que financia a televisão aberta é a programação da TV aberta. Se ela diminui, cai a receita também desses serviços, né? Agora, no caso do audiovisual, da produção para, por exemplo, as OTTs ou para as televisões das televisões a cabo, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem um aumento de assinatura desse serviço, você tem uma queda de produção. Acontece que a produção é o setor da atividade que gera mais emprego. Ele é o setor que tem mais impacto econômico, né? Porque você não está simplesmente importando um conteúdo que vem de fora e licenciando esse conteúdo para ser exibido aqui no Brasil, né? Quer dizer, você importar um conteúdo que vem de fora e licenciar para exibir aqui no Brasil, o impacto econômico existe? Claro que existe, porque você está oferecendo um serviço para o consumidor de acesso a esse conteúdo. Mas ele não é o mesmo do que você estivesse produzindo esse conteúdo aqui no Brasil, em que você precisa contratar autor de texto, você precisa contratar diretor de arte, diretor de música, diretor de cenografia, diretor de câmera, você precisa contratar toda a infraestrutura necessária para que essa produção se realize, né? Desde transporte, alimentação, hospedagem, e etc, né? Você precisa comprar os direitos musicais das músicas ou os direitos de outros conteúdos que vão ser inseridos. Então, a produção audiovisual ela é tradicionalmente um setor que impacta em termos de geração de emprego e de geração de renda, né? No caso do Brasil, a gente tem uma política pública de audiovisual que visa estimular o que a gente chama de produção brasileira independente, né? Ou seja, a produção de conteúdos nacionais, para que o Brasil possa se ver na tela, né? Para que a gente possa contar as nossas histórias, conhecer as nossas histórias, né? E difundir as nossas histórias. Essa política pública tem um eixo de estímulo de demanda, ou seja, eu crio cotas de conteúdo para que haja uma obrigação de quem exibe de comprar essas produções, e eu estimulo o financiamento dessas produções, né? Isso existe por quê? Isso existe porque o setor de produção audiovisual, primeiro, ele é atomizado, ou seja, você tem várias empresas pequenas e médias que produzem conteúdo audiovisual, são pequenas e médias. Segundo, ele é um setor intensivo em capital, exige muito dinheiro. E terceiro, é um setor em que o financiamento não vem do banco, porque você não consegue dar garantia de um produto audiovisual, porque ele como toda a natureza do entretenimento, ele é um produto de risco, de altíssimo risco, né? É muito difícil você dizer qual que vai ser a receita do produto audiovisual, né? Você pode dizer vai fazer uma privatização de estrada, dá para estimar a receita do pedágio, né? Relativamente. Agora, no audiovisual, comparando, você não consegue estimar essa receita. Ela é muito incerta. Claro que existem metodologias de fazer essa estimativa, mas ainda assim é uma indústria de risco, e justamente por ter esse risco alto, você não tem modelos de financiamento bancários no mercado. Então, todos os países do mundo desenvolvem modelos de financiamento com subsídios governamentais de várias modalidades e, em alguns casos, uma combinação de recursos privados com subsídios. No caso do Brasil, a gente tem uma singularidade, que eu acho que é muito particular, em que os subsídios brasileiros estão relacionados e são necessariamente dirigidos ao que a gente chama de produção brasileira independente. Ou seja, o independente é aquele que controla o direito autoral da obra produzida. Se você, para ser independente, precisa controlar a comércio, precisa controlar aqueles direitos. Isso é o que caracteriza a indústria independente, né? Então, eu vou fazer um pouco essa digressão e depois vou voltar à questão da pandemia, tá? Mas esse setor de produção independente, ele está paralisado com a pandemia hoje, né? Porque não dá para produzir, tá certo? Você paralisou também o setor de publicidade, então o setor de publicidade também não consegue filmar, né? O setor de produção independente, ele já estava paralisado em 2019, por conta das instabilidades e de uma série de questões institucionais relacionadas, notadamente, à forma de funcionamento, aliás, de supervisão e fiscalização da Agência Nacional de Cinema sobre os recursos que são investidos no setor. Então, em 2019, eu já achava que havia uma tempestade perfeita no setor de audiovisual. Isso sem vir a pandemia. Então, imagina agora que veio a pandemia.
Quer dizer, essa tempestade perfeita piorou completamente, certo? Eu já dizia isso em 2019, olha, 2019 foi o ano da tempestade perfeita, porque houve a paralisação da drenagem, enfim, da canalização dos recursos para o setor, para as produtoras, porque houve uma divergência na forma como a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, realizava a fiscalização das prestações de contas entre a Ancine e o TCU, ou seja, houve uma divergência de desenho institucional, né? E essa divergência de desenho institucional acabou levando à quase paralisação da transferência de recursos para a produção, isso em 2019. Você imagina hoje que nem a produção existe, né? Agora, eu queria trazer aqui alguns dados sobre o impacto econômico dessa política, são muito interessantes. Por exemplo, essa medida provisória é de 2001, aliás, dezembro de 2001, mas a retomada do cinema brasileiro começa em 93, com a lei do audiovisual, né? A gente teve, em 98, o Brasil tinha 1.300 salas de exibição. Em 2019, ele tem 3.507, segundo dados da Ancine. Ou seja, praticamente dobrou a quantidade de salas de exibição no Brasil. Em termos de participação de público de cinema brasileiro, você tinha 8,03% em 2002. Em 2018, 14,83%. Tá? Então, quase dobrou a participação de público brasileiro. Claro que você precisa ter filmes brasileiros na tela, né? Senão você não tem público brasileiro. Tá? A quantidade de filmes brasileiros produzidos também aumentou muito, porque praticamente não se produzia. Em 2018 foram lançados 185 títulos brasileiros, por exemplo. Agora, o dado interessante em 2002, a Ancine contava com 480 produtoras registradas, ou seja, empresas pequenas e médias, gerando empregos e renda, né? Em 2018, a gente tinha 1.015. Então, você praticamente, você mais que dobrou a quantidade de empresas produzidas no período de vigência dessa política. Estou falando de 16 anos. Outro dado interessante é o seguinte, em 2002, tá, a quantidade de obras independentes de espaço qualificado, que são obras que não são jornalísticas e não são de variedades produzidas, foi uma. Ou seja, houve uma em 2002. Tá? Em 2018, 3.036. Então, aumentou 3.000%. Né? Então, assim, isso mostra que, de um lado, você teve um êxito nessa política, né, no sentido de que houve a produção de obras brasileiras independentes, essas obras brasileiras circulam e geraram empregos, geraram receita, isso dinamiza diversos setores da indústria criativa, basta olhar a música, porque o licenciamento de música para filmes, por exemplo, adquiriu uma importância grande. Se você não tem produção, você não tem esse licenciamento de músicas, você não tem sincronização, você não tem execução pública, ou seja, você não tem uma série de direitos que atingem outras cadeias produtivas que são interrelacionadas nas indústrias criativas, né? Eu estou fazendo esse contraponto porque a produção nas OTTs, ela é uma produção verticalmente integrada, né? Que tradicionalmente as OTTs são empresas que concentram produção, distribuição e exibição no mesmo grupo econômico, né? Então, como são empresas verticalmente integradas, quer dizer, elas controlam os direitos dos produtos que elas produzem, o que é natural. Então, existe aí vamos dizer assim, uma diferença entre a produção realizada para OTTs, por exemplo, e a produção realizada através do que a gente chama de produção independente. Segundo dados da Ancine recentes, e acho que isso foi divulgado essa semana, na semana passada, existe um passivo de prestação de contas da Ancine de 4.000 projetos. Desse passivo de 4.000 projetos, eles divulgaram, acho que na semana passada, analisaram 168 projetos, a prestação de contas de 168 projetos. Desses 168 projetos, reprovaram 102 prestações de contas, ou seja, você tem quase aí 2/3 reprovados de prestações de contas, né? Então, de um lado, existe e aí a gente volta à questão da institucionalidade, né? Se o governo autorizou a alocação de recursos para a produção de obras audiovisuais em 168 projetos, mas reprovou a forma como esse dinheiro foi executado em 102, né? 102 obras, 168 obras foram produzidas, foram lançadas, a prestação de contas de 102 empresas foi reprovada. Essas 102 empresas talvez saiam do mercado, porque talvez não tenham condições de suportar essa reprovação. Agora, a questão não é tanto o problema da
fiscalização da prestação de contas. É claro que é necessário fiscalizar e prestar contas, né? Agora, se mais de 2/3, ou cerca de 2/3 foram reprovadas, será que não há um problema de desenho da política? Né? Então, assim, o que leva à reprovação dessas 102 prestações de contas? Tá? Isso é só um exemplo, porque isso acontece no âmbito do Ministério da Cultura também, com um volume gigantesco de prestações de contas não aprovadas. Né? Então, eu estou colocando esse tema aqui porque o desenho das políticas públicas de cultura ou de audiovisual, ele é algo que talvez precise ser pensado. Né? Porque se ao mesmo tempo que a gente gerou uma quantidade de empresas, de 1.015 empresas, eu tenho 4.000 prestações de contas em análise que não foram analisadas, se eu mantiver essa estatística aqui de 2/3, eu daqui a pouco inviabilizo essas empresas e esse setor econômico. Tá? Então a pergunta que eu coloco é, será que não é um problema de desenho da política? E onde será que esse desenho vai de fato? Será que esse desenho vai de fato levar a gente para algum lugar? E aí, com isso, eu encerro aqui a minha participação, porque senão acho que eu esgoto todo o tempo. Obrigado, gente. Parabéns aí, Rodrigo Salinas. Parabéns pela sua exposição aprofundada sobre o setor do audiovisual. Muito bom, parabéns. Então, passo a palavra para o meu amigo, doutor Sidney Sanches. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ainda boa tarde. Enfim, agradecer, antes de tudo, o convite para participar desse congresso único no mundo. Enfim, um congresso que reuniu mais de 100 mil inscritos, sem dúvida nenhuma, vai entrar para a história do direito no mundo, em razão da sua grandiosidade e a forma pela qual foi organizada, especialmente no que tange na apreciação aí do que efetivamente a pandemia impactou em todos os ramos do direito. E não é diferente nesse que nós estamos discutindo hoje. Né? Enfim, agradecer o Ricardo Bacelar, agradecer o Rodrigo, enfim, e de ter a oportunidade de estar discutindo esse assunto com vocês. Enfim, eu imagino que no caso específico, inclusive do Ricardo, que ele não disse, mas ele é um grande compositor e artista também. Enfim, né, deve estar vendo os colegas passando por uma dificuldade enorme. Né? Enfim, o que deve ser muito angustiante. O fato é que o setor da economia criativa, o setor cultural, ele, como bem disse o Rodrigo, ele foi atingido em toda a sua cadeia. Enfim, foi de uma hora para outra um setor que efetivamente necessita de alguma parte dele, ou talvez uma parte muito significativa, e por exemplo, o audiovisual, como ressaltou o Rodrigo, que necessita muito, né, de apoio de política pública e, ao mesmo tempo, de frequência de acesso em locais onde existem aglomerações, a dificuldade de enfrentamento do que aconteceu, o que vem acontecendo é muito grande. Para vocês terem ideia, logo no início da pandemia, eu participei de uma dessas muitas conversas virtuais que nós tivemos ao longo desse período. Então, já tem 4 meses de confinamento, distanciamento social, né? Enfim, é muito tempo, um ano totalmente perdido, não há tempo de recuperação efetiva. E um colega nosso, enfim, deu uma informação assim, muito, muito curiosa, quer dizer, que pela primeira vez na história da indústria audiovisual norte-americana, enfim, a exibição audiovisual tinha rendido, numa daquelas primeiras semanas de interrupção das atividades públicas, $5 mil no país inteiro. Isso nunca tinha acontecido na história do cinema, enfim, norte-americano. O que acho que é muito emblemático para a gente entender do que significou essa interrupção. Esses foram todos os setores, todos os setores da economia foram atingidos, alguns sofrendo mais do que outros. E no caso específico da economia criativa, desconheço algum que tenha conseguido superar com certa tranquilidade, ainda que a gente possa discutir aqui o espaço virtual, abrir uma janela para alguns setores no que tange a disponibilização dos conteúdos, ou um espaço, enfim, para minorar as dificuldades, mas definitivamente não suplantou, né, as perdas que foram geradas durante esse período todo.
museus fechados, espaços públicos fechados, enfim, né, espetáculos interrompidos, cinemas fechados, teatros, é desesperador. E houve, durante esses 4 meses, muita dificuldade também por parte do setor de apoio de política pública que viesse a amenizar, como aconteceram em alguns, né, setores da economia. Foi uma luta muito grande inserir, né, dentro do auxílio de emergência, a cultura. Enfim, num primeiro momento, não havia a definição clara de que atores da área cultural pudessem ter acesso ao auxílio de emergência. Enfim, nós estamos falando assim de atores que deixaram de encenar. Enfim, quem trabalha no teatro é triste, né? Tudo parado. Enfim, sobretudo, e o teatro, sobretudo, que depende de verba pública para muita coisa. A Lei Rouanet é fundamental para o teatro. Enfim, então, parou tudo. Os atores sem condição de, né, fazer frente à sua vida, enfim, são cidadãos como nós, enfim, têm filhos, pagam contas, né? Então, e essa interrupção brusca foi assim realmente muito angustiante, inesperada, enfim, num setor que já estava muito combalido. A ausência de política cultural do governo Jair Bolsonaro é nenhuma. Enfim, definitivamente não há interesse, né, enfim, dentro do conceito de política pública do governo, de dedicar ao setor da cultura uma atenção que é mais do que evidente necessária. Nós estamos falando de um setor que responde, né, enfim, eu vou dar, são as variantes, tem gente que diz que é 4%, tem gente que diz que é 6%, tem gente que é 3%, tem gente que diz que é 4%, enfim, do PIB brasileiro. Nós estamos falando de setores da economia normal, enfim, como navegação, enfim, que não tem esse nível de impacto na economia, né? São milhares de pessoas empregadas, milhares de impostos recolhidos, enfim, nesse processo de disseminação de cultura e informação que, aparentemente, né, não parece ser assim uma preocupação do governo. Então, a luta para que ingressasse no auxílio de emergência foi dura. E não menos dura a aprovação da Lei Aldir Blanc. Enfim, já agora, há pouco tempo, né, nós estamos falando de aprovação de uma norma ainda no mês de julho, ou seja, meses depois do início da pandemia, onde ali, né, se estabeleceu uma alocação de verba de 3 bilhões de reais para o Brasil inteiro, enfim, onde os estados e municípios vão fazer o manejo desses recursos a fim de atender pessoas físicas e espaços públicos de cultura. Ainda é uma incógnita a velocidade que isso vai acontecer, porque faltou, vai depender da velocidade, né, das secretarias, né, dos estados e dos municípios em dar celeridade à entrega desses recursos. Enfim, o Ricardo deve ter experiência do que deve estar acontecendo no Norte e no Nordeste. Enfim, esse dinheiro tem que chegar, e o dinheiro não chegou ainda, né? Vai ser disponibilizado agora no início de agosto. Né? Então, e alguns recursos com prazo de 120 dias para serem comprovados que foram efetivamente utilizados, como se todo mundo tivesse um projeto já pronto, né? Os espaços públicos, pelo menos, para... Não, agora você vai me dar esse recurso aqui, enfim, que não é nada, não é lá essas coisas, e a contrapartida não é só manter aquele negócio, a contrapartida é provar que, né, houve uma utilização, né, com a entrega de algum conteúdo cultural. Então, é muito difícil, é muito difícil. O setor do audiovisual, como o Salinas disse, enfim, passa por um processo de esvaziamento proposital absurdo. Então, já é a dificuldade dos produtores, especialmente os menores, enfim, de ter acesso aos recursos, muitos deles com seus processos administrativos já encerrados, ou em fase final, e nada. Ainda que venha a se arguir problemas que houve com o Tribunal de Contas, né, enfim, uma certa temeridade por parte dos servidores em fazer a liberação dos recursos, mas o fato é o seguinte, o fato é que há inúmeros casos concretos que não podem ser impactados por força, né, de uma eventual
problema com a própria administração pública. Então, assim, é triste. E, paralelamente, o que aconteceu é que muitos os setores individualmente começaram a tentar, né, se organizar para amenizar o sofrimento daqueles que estão ali, né, na sua categoria. Então, a música, por parte das associações de gestão de direitos, concedeu, né, um benefício próprio, enfim, ou seja, houve uma antecipação de pagamentos de direitos desde que cumpridos determinados requisitos, enfim, aqueles que efetivamente dependiam daquele recurso para sobreviver, estavam inseridos dentro do processo de arrecadação e distribuição, enfim, receberam uma antecipação desses valores, enfim, sem compensação. O setor do teatro aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, houve uma organização intensa, a Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro é muito ativa e organizou uma grande campanha, né, para que, né, houvesse uma grande campanha, uma grande vaquinha, né, para que todo mundo, enfim, né, angariasse recursos para que, né, aqueles mais necessitados do setor teatral pudessem ser atendidos. Eu estou falando, não estou falando só do ator, estou falando do iluminador, do cenografista, do hold, enfim, dessas pessoas todas que são essenciais para que a atividade cultural aconteça, que hoje estão aí, enfim, não tem o que fazer. Enfim, não tem. Muitos deles trabalham na informalidade, muitos deles trabalham com pessoas jurídicas individuais. Então, ou seja, é uma característica do setor. Então, ou seja, são projetos, enfim, todo mundo trabalha por projeto, enfim, não é uma relação empregatícia formal. Enfim, e os setores tentaram, né, dentro do setor do audiovisual teve também uma organização por conta dos produtores de organizar, angariar recursos para atender justamente essa parte técnica mais desassistida, o que, né, vem fazendo com que amenize, né, a dificuldade do setor cultural como um todo. Então, o desafio é muito grande, o pós-pandemia a retomada vai ser muito difícil, como bem alertou o Ricardo, talvez seja uma das últimas da parte da setores da economia a voltar com plenitude. Enfim, e só Deus sabe quando será essa plenitude, porque os espaços públicos serão ocupados de outras formas, serão alternativas, os drive-ins, a gente vê as alternativas né, de usar, de tentar uma retomada dos espaços públicos dentro de uma perspectiva diferente, enfim, também de forma paliativa. Então, a luta é muito grande, isso é um problema que está se passando no mundo inteiro. Tem sofrendo... Estou aqui. Então, como eu estava dizendo, não é um privilégio, não é um problema exclusivamente brasileiro, enfim, mas alguns países sofreram mais do que outros. Enfim, há exemplos na Europa de uma preocupação enorme do poder público em atender os setores da cultura, onde foram abraçados da melhor maneira possível, porque a cultura é fundamental, né, para a própria preservação das identidades dos países. Então, enfim, abandonar a cultura é abandonar a si próprio. Então, e a verdade é que no Brasil a coisa ficou muito mais asseverada em razão da falta de interesse do governo em estabelecer uma política pública concreta e efetiva que amenizasse o problema. Enfim, acho que as arrecadações de direitos foram reduzidas absurdamente. Enfim, então, o impacto não só na atividade econômica, mas também no próprio fluxo do direito autoral é muito grande em todos os setores. Então, enfim, eu vejo com muita preocupação o que vai acontecer aí nos próximos, não estou dizendo nos próximos meses, eu estou falando do próximo ano, talvez até o final de 2021, a gente vai estar discutindo muito formas e mecanismos de restabelecer a grandeza e a importância do setor.
que foi fundamental durante esse período. Enfim, na verdade, a cultura amenizou o problema do confinamento, né? Encurtou o distanciamento das pessoas, né? Enfim, e fez com que a gente conseguisse passar por esse período de uma forma melhor. Então, os artistas contribuíram absurdamente nesse período, né, para amenizar o problema pessoal de todos, né, da população inteira. Enfim, e dentro de um movimento exclusivamente particular, privado, enfim, de iniciativa sem qualquer contribuição ou preocupação do poder público, e, no caso do Brasil, efetivamente, o governo não gosta de artista. Enfim, isso está muito claro. Enfim, e aí vai depender muito da inteligência e da reinvenção dos setores da cultura como um todo, o enfrentamento desse próximo período. Eu acho que eu estou aqui já estourando o tempo, né? Me reservo as discussões, enfim, não tem nenhum problema, depois a gente pode falar um pouquinho sobre as lives, enfim, já que o Ricardo comentou, mas a live é um exemplo clássico, né, do que representou a velocidade de mudança, né, do setor para tentar sobreviver e levar, né, um pouco de calor, né, aos corações dos brasileiros que vêm sofrendo muito, né, com o descaso da política pública que desconsiderou a ciência, desconsiderou, né, enfim, as prescrições internacionais de atendimento da pandemia, o que vem fazendo que esse negacionismo da ciência venha prejudicando muito a nossa retomada de todos os setores, e não seria diferente no caso da cultura. Obrigado. Muito obrigado, Sidney Sanches, sua exposição paisagem tão precisa que você traçou. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Vou passar aqui primeiro para o Rodrigo, depois para o Sidney. Dentro da área de atuação, mais da área de atuação de vocês dois, o Rodrigo na área de audiovisual e o Sidney na área de música, direito autoral. Como é que vocês avaliam as tendências futuras sobre a nova forma digital esse processo de digitalização dos conteúdos já está acontecendo já há muitos anos, né? Desmaterialização dos suportes. Os suportes não são mais materiais, não tem mais DVD, a gente vê, tanto na música quanto no audiovisual, já é assim, grande parte da receita já é feita mesmo através do digital. Mas, com certeza, essa pandemia ela trouxe novas formas de interação das pessoas. As pessoas vão utilizar essas ferramentas de forma diferente, né? Seja no incremento do streaming, seja em novas formas de live. Como é que vocês veem para o Rodrigo na área do audiovisual e Sidney na área do direito autoral, música, né? Como é que vocês veem essa modificação nessas áreas específicas que a pandemia causou? O que vocês acham que vai acontecer no futuro? Primeiro, o Rodrigo. Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu acho que, bom, primeiro, a digitalização ela já é uma realidade, né? As plataformas de streaming são uma das janelas enfim, que a gente chama de janelas, né? Espaços de comercialização do filme, do produtor visual, né? O que vem acontecendo o que aconteceu na realidade com a pandemia, porque o audiovisual, a indústria audiovisual, ela se estrutura através do licenciamento de direitos dos filmes por por etapas de comercialização, momentos de comercialização. Então, primeiro ele é lançado nos cinemas, depois dos cinemas ele vai para a TV paga, aí nas suas várias especificidades da TV paga, depois da TV paga ele vai para a TV aberta, né? O streaming, quando veio, ele bagunçou um pouco essa janela, essa cronologia, né, que a gente chama de cronologia de mídias, né? Ele bagunçou um pouco essa janela e se tornou ali um espaço que estaria ali próximo da TV paga. Então, os filmes iriam primeiro para o cinema, depois para a TV paga, eventualmente para o streaming ao mesmo tempo, né? E a pandemia bagunçou isso, porque você tem vários produtores que tinham filmes prontos para serem lançados enfim, no mercado de exibição e que não tem o mercado de exibição para lançar, né? Então você tem um problema de que a expectativa de retorno de receita desses investimentos ela se modifica. Se eu não tenho mercado de exibição, não vou ter mais o mercado de exibição, essa receita não entra, ou seja, a recuperação do investimento vai ser lá à frente, né? E aí a alternativa ou se espera
terminar as interdições das salas de cinema para se efetuar o lançamento. Tem vários filmes, várias produções que estão nesse compasso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e se efetua o lançamento das demais janelas depois, ou em alguns casos se antecipa o lançamento direto para as plataformas de streaming, mas aí você precisa ter comprador, né? Quer dizer, a plataforma de streaming precisa querer comprar esses direitos e financeiramente essa conta precisa se fechar, né? Então, o cenário é um cenário bastante complicado, porque as produções que representam investimentos consideráveis, elas foram planejadas considerando esses espaços de exibição e as vendas em cada um desses elos da cadeia. Se um desses elos falta, a expectativa de retorno muda. E se a expectativa de retorno muda, você tem um problema naquele agente financiador. Então, por outro lado, a produção para o streaming, pelas plataformas digitais, veio para ficar, né? Quer dizer, muitos filmes e muitas produções vão ser realizadas diretamente pelas plataformas e para as plataformas, né? O que traz uma equação de direitos diferente, porque, como eu estava mencionando, as plataformas não produzem, não realizam suas produções dentro de um modelo que a gente chama de produção independente, mas dentro de um modelo de produção não independente. E isso tem consequência para os direitos autorais, tem consequência do ponto de vista de política pública, em termos de conteúdo daquilo que está sendo exibido, quer dizer, de curadoria, enfim, uma série de consequências que eu acho que, enfim, precisariam ser mais bem pensadas, né? Agora, é inexorável. A produção para as plataformas digitais vai continuar, vai só aumentar, né? Essas plataformas concorrem entre si por espaço, por share de mercado, por espaço de mercado, por perfil, né? Então, e elas são, obviamente, muito bem-vindas também, né? Porque, afinal de contas, é trabalho, né? Para esses produtores, né? Para essas pessoas e para todos os artistas, autores e demais agentes da cadeia, né? Sem elas, eles estariam, hoje, no Brasil, numa situação muito ruim. Você já não tem o financiamento através da produção independente por conta de todos os problemas institucionais que o Ancine vem sofrendo desde 2018, então sobrou as plataformas digitais, né? Pelo menos é alguma coisa. Agora, esse mercado vai mudar consideravelmente se elas forem a única alternativa de produção. Bom, nós estamos aí nos estertores já, né? Passa tão rápido o tempo. Bom, o exemplo do setor musical, né? Enfim, é lógico que as plataformas de streaming já eram uma realidade, ou seja, ela vinha suplantando todo o mercado físico, enfim. Então, em termos das plataformas de streaming convencionais, as mais conhecidas, né? Spotify, Deezer, né? Enfim, todas essas elas já eram uma realidade que se intensificou durante esse período da pandemia. Houve, no primeiro momento, não houve um aumento, enfim, mas o fato é que houve um volume de acesso muito maior, enfim, e um pequeno crescimento. Então, mas acho que a pandemia trouxe novidades que ninguém pensava. Então, ou seja, ainda que pudessem ter a imaginação, enfim, a expectativa de que efetivamente poderiam ser utilizados, o fato é que acelerou algumas formas de uso, enfim, que não estavam, né, no radar do setor. Então, as lives é um exemplo clássico, enfim, houve o boom, hoje já não é mais a mesma coisa, enfim, mas vai ser um modelo que vai permanecer, enfim, dentro de uma estrutura diferente do início, as lives de 10 horas, são exemplos atípicos, né, do que aconteceu, e o Brasil foi o país que mais, né, utilizou desse recurso no mundo. Então, enfim, as plataformas ficaram muito impressionadas com a resposta do Brasil, né, do setor artístico e do público com relação às lives. Então, acho que vem para ficar. Da mesma forma, aconteceu uma coisa nova, quer dizer, as peças de teatro começaram a subir, enfim, né, para os serviços de streaming, que era, assim, muito improvável. Eu acho que esse modelo é um modelo que fica. Ou seja, a preocupação das peças de teatro em se tornarem conteúdos para serem acessados em outros formatos, para mim, é uma tendência que fica. Acho que foi uma experiência muito positiva, né? Mas o fato é que
a gente não pode deixar de levar em consideração que nós enfrentamos dois problemas muito sérios no país. Primeiro, um problema de banda, que é muito ruim ainda. Então, ou seja, a qualidade do conteúdo para ser entregue precisa ainda de melhoria técnica, que efetivamente nós não temos, ou seja, é um problema, enfim, de banda. E segundo, a grande parcela da população que está à margem desses serviços todos. Enfim, nós vivemos num país miserável, enfim, onde parcela da população, enfim, sofre, está precisando comer, em vez de querer ter um telefone para poder escutar música. Então, esses dois fatores, quando se aprimorarem, eles vão alavancar ainda mais, né, o que será, certamente, num futuro muito próximo, né, a melhor ferramenta de disponibilização e distribuição de conteúdo protegido do setor cultural, sem dúvida nenhuma. Eu vou complementar aqui também, vou passar a palavra para vocês fazerem perguntas aí que vocês quiserem. O impacto é grande também, porque de um outro lado da mesa você tem também no Brasil, principalmente, com essa pandemia, muitas pessoas que passaram para a linha da pobreza. Realmente então, você tem um impacto também porque essas pessoas, às vezes, como o Sidney falou, tinham um telefone celular para consumir uma música ou assistir uma TV. Então, enfim, a devastação que aconteceu na vida das pessoas brasileiras, a maioria, né, que são pessoas. O Brasil é um país continental e muito desigual, né? Foi muito, muito, muito grande. Além da macroeconomia, dessa questão, houve também uma diminuição de renda muito grande, né, dentro do universo brasileiro. Então, isso também impacta na fruição dos bens culturais também. Então, aquele que assinava um canal de streaming não vai assinar mais, aquele que tinha um computador teve que vender um computador, então ele já não vai. Então, aquele que ia ao cinema, levava o filho para um teatro, já não vai mais levar. Né? Então, realmente tanto os produtores, quanto os criadores, quanto a indústria, como também as pessoas também vão consumir talvez menos, porque a gente vê o streaming, ele é uma coisa para muito poucos, né? Assim, o consumo de streaming é para as pessoas que podem ficar em casa e tal. Tem uma grande maioria, né? Pessoas que moram em comunidades assim muito carentes, então realmente é muito difícil isso. Quero passar a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para algum de nós, fiquem à vontade. Faltam 3 minutos, mas temos aqui um tempinho ainda. Rodrigo, pode começar aí, 1 minuto. Eu queria entender um pouco, porque até agora a gente falou muito de artistas profissionais, né, que estão no mercado, né, ou seja, estão nas grandes plataformas, estão estão realizando produções para o mercado, né, mas você tem todo um universo de autores e de artistas que não estão nessas cadeias tradicionais, nessas cadeias comerciais, né. Você tem toda a parte do folclore, você tem a parte de arte de rua, você tem todo um segmento que não enfim, não é atingido por muito do que a gente falou aqui, né, pelas lives ou pela produção audiovisual para as plataformas. Esse pessoal está completamente fora, né? Então eu queria, enfim, eu acho que queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, né? Porque no fundo, eu acho que o desenho das políticas também precisa atingir essas pessoas, né? E a lei Aldir Blanc e tal é uma lei emergencial, né? A pandemia uma hora acaba, né? Pode demorar, os efeitos dela podem durar até 2021, 2022, mas em algum momento ela vai acabar. E depois, né? Como é que fica? Quer dizer, que política que vai poder existir para sustentar esses setores todos, né? Acho que esse aqui é o grande problema. Eu queria ouvir um pouco os comentários de vocês sobre isso, se houver tempo, né? Bom, Vale, Sidney. Estamos assim, acho que 1 minuto. Infelizmente, a gente tem 2 minutos aqui, foi informado. Enfim, eu vou aproveitar para me despedir, enfim, né, agradecer a participação. Rodrigo, acho que você tem toda a razão, enfim, tem todo um setor que a gente não teve tempo de abordar, enfim, que está fora, né, daqueles que conseguiram aproveitar a oportunidade, né, alguma oportunidade dentro desse momento tão difícil. Tem toda a razão. Exato. Mas, enfim, o fato é que
infelizmente a gente não tem tempo, enfim, eu queria agradecer ter participado de vocês. Acho que a gente tem um desafio muito grande, nós operadores do setor, de encontrar ferramentas e caminhos para que ele sofra o menos possível. Se vocês terem ideia, hoje, enfim, por pouco não foi votada uma medida provisória isentando hotéis de pagamento de direitos, enfim. Então, durante todo esse período de 4 meses, incidentes dessa ordem aconteceram. Então, enfim, não há uma... Enfim, e o apoio do poder público é fundamental para que iniciativa privada e sociedade, né, possam, né, amenizar os problemas causados pela pandemia e de todos que estão ali, criadores, sobretudo, que estão na ponta da cadeia, e normalmente são os que mais sofrem, porque não estão no palco. Então, é fundamental, né, essa reunião de esforços, enfim, de todos os setores e do Estado, no sentido de melhorar as atividades culturais e amenizar o problema que vai se estender durante um bom tempo. Obrigado. Obrigado. Queria agradecer a todos vocês, agradecer ao Dr. Rodrigo Salinas, agradecer ao Dr. Sidney Sanches, agradecer ao Conselho Federal da OAB, parabenizar por esse evento tão importante, né, e dizer que temos que estudar, temos que torcer, temos que vislumbrar medidas eficazes para esse setor, que é tão delicado, como já falei antes, que parou, foi o primeiro a parar e será o último a retornar, e mesmo assim ele trará, existem problemas muito grandes em relação até aos meios de produção, como a subsistência das pessoas, mas também com a própria cultura brasileira. Então, eu agradeço a todos, não é? E me despeço aqui com um forte abraço. Obrigado.